Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje a gente vem aqui falar sobre a tal empatia, né? E para quem não sabe, eu sou Dinei Serpa, eu estou aí à frente do canal Projeto Ouroboro já tem mais de 7 anos, com o objetivo sempre de trazer esses assuntos pertinentes ao que a gente chama de espírito, né? Ao eu, a gente chama de eu superior, as coisas superiores, enfim. E essa questão principalmente das palavras, né? O quanto as palavras nos confundem, porque geralmente são criados conceitos em torno do significado das palavras, e esses conceitos acabam congelando, muitas vezes até errados, né? Muitas vezes conceitos até errados, e eles acabam congelando o sentido da palavra de uma forma que realmente a gente não consegue nos comunicar entre nós por causa desse congelamento que acontece, por causa dessa conceitualização, né? Então a gente tem que aprender, reaprender a ir além dos conceitos estabelecidos pelo senso comum para realmente entender em profundidade o que uma palavra significa. E uma palavra que está sendo bastante usada nos tempos atuais é a palavra empatia. E eu vejo também alguns enganos com relação a isso, como pessoas achando que empatia muitas vezes é tolerância, ou até mesmo fazer algo pelos outros que deveria ser feito, né, pelo outro. Então, sempre é tempo da gente reavaliar profundamente o que realmente essas palavras que fazem parte dessa dimensão que a gente chama espiritual, o que elas realmente significam, né? E a gente vê nesse nosso mundo moderno uma grande falta de empatia, que é pensar e sentir o outro, colocar-se no lugar do outro. Não significa fazer pelo outro, fazer o que o outro deveria fazer. Isso é uma aberração, inclusive, do entendimento do que vem a ser empatia, ou até mesmo da compaixão, que é uma elevação da empatia. A empatia, ela, digamos assim, ela vem um pouco antes, um pouco da compaixão, mas ela é um degrau para chegar na verdadeira compaixão. E eu percebo assim que a gente deixa de fazer muitas coisas. A grande descrição de empatia e, por consequência, compaixão está no ensinamento desse grande mestre que existiu aí há cerca de 2000 anos atrás, chamado Jesus. E quando eu falo isso, não falo de forma religiosa, não falo do Jesus das religiões, que o Jesus das religiões é totalmente adulterado, e talvez 10%, ou talvez menos até do que isso, dos seus ensinamentos tenham chegado até nós em virtude da religião criada em torno dele, chamada cristianismo, né? Cristianismo não é a mesma coisa do que Cristo. Cristo é uma coisa e, infelizmente, cristianismo acabou se tornando outra completamente diferente, que pertence ao mundo, ao universo, à dimensão das ideologias, né? É mais um ismo, infelizmente. Mas eu não estou falando aqui de religião. É para a gente entender com clareza o que as coisas significam. Então, o Jesus que eu falo é o mestre que trouxe grandes ensinamentos sobre essa dimensão espiritual. Então ele ensina que a gente deve fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós mesmos. Quer dizer, simples assim. E eu percebo muitas pessoas às vezes com delírios, né, de que não fazem porque não tem condições. Se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na loteria, eu iria ajudar todo mundo, e deixam de fazer o básico do dia a dia, numa questão de consciência pura e simples. E eu gostaria de citar
dois exemplos bem práticos do nosso dia a dia, que escapa muitas vezes da nossa compreensão, como a gente se torna, né? Como a gente favorece o outro sem grandes desperdícios de dinheiro, de energia, enfim, né? Sem grandes preocupações. E eu vejo que nem isso as pessoas olham lá em cima, né? Se eu ganhasse na loteria eu ia ajudar todo mundo, mas o básico não faz. Isso é uma grande maioria. Então eu observo, por exemplo, no supermercado. Esse é um exemplo que eu quero dar no supermercado. Tem aqueles cestos, né, que a gente pega para fazer compra, e eles têm duas alças, né? Então a gente junta as duas alças e vai para as nossas comprinhas lá, feliz da vida, coloca no cesto. E quando chega no caixa, o que acontece? A gente larga o cesto no chão. A maioria das pessoas faz isso de qualquer jeito. Muitos anos atrás, quando eu era, né, um adolescente ainda, eu me incomodava quando a pessoa largava o cesto de qualquer jeito, ele fica com as alças cruzadas, e a pessoa que vem atrás, ela larga em cima e o cesto vai ficando aquela pilha torta, até que não tem mais como colocar cesto ali em cima, porque senão cai tudo. Então eu ia lá, eu abria as alcinhas para colocar o meu cesto, e aquilo me incomodava. Então eu, há bastante anos atrás, comecei quando eu largo meu cesto, não dá trabalho nenhum, eu largo meu cesto com as alças abertas, né? Então a pessoa que vem atrás, ela larga e o cesto encaixa perfeitamente, tal. Então eu faço isso até hoje. Mas às vezes eu estou ali na fila do mercado e eu observo, estou sem nada para fazer, e eu observo realmente que a maioria das pessoas não se dá conta de que se ela largasse, não dá trabalho nenhum, é só abrir as alças, né? Se ela largasse o cesto com as alças abertas, ela estaria auxiliando a pessoa que vem atrás, inclusive a pessoa que vem depois recolher os cestos também, né? Os cestos vão estar bem bonitinhos, empilhadinhos ali e tal. Não dá trabalho nenhum mesmo, é só uma questão de consciência, e eu percebo que as pessoas não fazem isso. E outra coisa, outro exemplo importantíssimo que eu gostaria de dar, que eu quero dar e vou dar, é a questão do carro, do automóvel, a seta de direção, né? Direita, esquerda. Então, a maioria das pessoas no trânsito não tem esse tipo de preocupação, elas entram para a direita, entram para a esquerda, conforme elas têm vontade, não dão seta nem para quem está na frente, muitas vezes esperando para atravessar a rua, nem pensando naquele que vem atrás, que também não sabe o que ela vai fazer. Isso aí a gente vê o tempo todo. E eu digo assim, da maneira que a pessoa se comporta no trânsito, o motorista, é a maneira que ele se comporta na vida. Então a gente vê que na vida, a maioria dos motoristas, a gente vê que estão adormecidos, que não sabem, não percebem que existem outras pessoas no mundo. Elas estão tão absortas no seu egocentrismo, que ela nem se dá conta. Não dá trabalho nenhum, é uma questão de atenção, pura e simplesmente, lógico que evita acidentes e tal, né? Mas é uma coisa bem simples, não dá trabalho, é só puxar a alavanca, né, para cima ou para baixo, ela não pesa, não é nenhum esforço, não há nenhum esforço realmente, é pura inconsciência. Então esses são os dois exemplos práticos, né, que faz tempo que eu quero falar. E para finalizar, eu quero falar também da questão da educação dos nossos filhos. A gente dá exemplos de empatia para os nossos filhos, a gente ensina os nossos filhos a serem empatas, eu não quero usar essa palavra, perdão, voltando, rebobinando, a terem empatia, porque a palavra empata também sugere uma outra coisa, né? Mais energética, mais profunda. Então, para não confundir, eu quero falar mesmo da empatia. Então apaga a palavra empata por enquanto. E assim, o que a gente ensina para os nossos filhos? Quando eles esvaziam a água da geladeira, né, e não enchem a água da geladeira, eles estão percebendo que tem outras pessoas que viriam atrás deles, depois deles, e também gostariam de beber a água gelada, pura e simplesmente assim, entre outros tantos exemplos que eu poderia dar, mas não vai dar tempo aí. Então, estamos chegando no fim dos 10 minutos, mas eu acho que já deu para pegar a ideia geral do que é empatia. E era isso. Curta, compartilhe e até sempre outra vez.